o resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Seja muito bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos a leitura em resultados. A aula de hoje se chama O Desafio Certo Pode Despertar o Melhor que Existe em Você. Ok? Estamos estudando o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, da Fundação Dale Carnegie. Estamos no módulo 3, Como Merecer e Manter a Confiança das Pessoas. Capítulo 10, Lance um Desafio. Tá? Esse capítulo a gente está começando ele hoje. Eu dividi ele em 2 partes, para que a aula fique bem dinâmica e você consiga assistir naquele tempinho livre que você tiver, ok? Bom, então vamos lá. Eu começo a aula sempre fazendo uma pergunta sobre a sua vida, porque na hora que você para responder, automaticamente você já está dentro do assunto do livro, tá? Então vamos lá, fica mais fácil, né? Para você entender, mais fácil para eu te explicar e mais fácil para você fixar, ok? Esse é o meu propósito aqui com vocês, fazer você melhorar a sua vida todo dia um pouquinho. Eu chamo de o tijolinho do dia para você ir lá e colocar ele na construção do seu sonho, seja qual for o seu sonho. Você vai construindo ele devagar e quando você vê nem doeu, tá bom? Então vamos lá. Eu quero saber se você tem alguém na sua vida que faz você querer ser uma pessoa melhor. Tem? Né? Alguém que assim, simplesmente por existir, né? E elevar o próprio nível, desperta em você uma vontade também de crescer, né? As mães todas já vão responder, né? Sim, os meus filhos, né? É o meu porquê, né? Mas tudo bem. Mas quem não tem filho, pode ser um colega, um amigo, pode ser um concorrente, tá? Pode ser até alguém que em algum momento você considerou que fosse um rival seu, tá? Por quê? Porque tem uma verdade muito poderosa nesse capítulo 10 que a gente vai começar a entender hoje, né? É que algumas pessoas, elas não vão entrar na sua vida só para te acompanhar. Elas vão entrar na sua vida para te desafiar a descobrir do que você é capaz, ok? Já é o primeiro bingo do dia e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então agora fica mais simples de entender por que eu chamei essa aula de o desafio certo que pode despertar o melhor que existe em você, ok? Então, gente, vamos lá, vamos seguir o nosso estudo do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital. Chegamos na primeira parte do capítulo 10, ok? E se eu não me engano, o capítulo 10 é o último capítulo do módulo 3, tá? Bom, vamos lá, vamos para o livro, depois eu vou pegar o coração desse texto, né? Explicar para vocês numa linguagem super simples, jogando para os exemplos da sua vida. Fica muito mais fácil de você entender que esse livro se encaixa para a sua vida sim, tá? Não só para a vida dos famosos, dos ricos, das grandes empresas, não. Para você. Você pode tirar muita coisa dele sim, ok? E depois eu dou a ferramenta de transformação, né? Te dou o tijolinho do dia para você ir lá e colocar no seu sonho, na construção do seu sonho. Então vamos lá. Capítulo 10, lance um desafio, parte 1. Quando se discute quais são os melhores jogadores da história da NBA, a Liga de Basquete Norte-Americana, quase sempre 2 nomes são citados, Larry e Magic. Larry Bird e Irving Magic Johnson foram individualmente 2 dos mais impressionantes jogadores que já pisaram nas quadras de basquete. Ai, gente. Perdão, tá? Nas quadras de basquete, passadores talentosos que tinham um sentido quase sobrenatural para saber onde estavam os outros jogadores em quadra. Eram praticamente imbatíveis nos momentos decisivos. Orgulhavam-se de sua atuação, tanto na defesa quanto no ataque, e trabalhavam mais duro do que qualquer um de seus companheiros de equipe. Eles marcaram o basquete durante uma década.
Magic venceu Larry no campeonato de 1979 da Liga Universitária e depois o venceu novamente no campeonato de 1984 da NBA. Larry venceu Magic em 1985 e depois perdeu novamente para ele em 1987. Durante a maior parte de suas carreiras, eles não se deram muito bem, mas o respeito era recíproco e sem limites. Então, em 1991, inesperadamente, Magic foi obrigado a abandonar o basquete, pois tinha contraído HIV. Um dia após o anúncio de Magic, Bird estava se preparando para uma partida comum da temporada. Alongou as costas, fez uma corrida leve pelos corredores do ginásio, treinou arremessos de suas posições costumeiras e pela primeira vez na vida não estava com vontade de jogar. Seu rival, que àquela altura se tornara seu amigo, havia abandonado o esporte. Magic tinha desempenhado um papel fundamental em fazer com que Bird fosse quem era. Meses depois, na cerimônia de sua aposentadoria, Magic disse: "Quero agradecer a Larry Bird pessoalmente por ter extraído o melhor de Magic Johnson, porque sem você eu nunca teria chegado ao topo." Algumas palavras e algumas pessoas parecem pensar que competição é um palavrão. Não é. A competição é uma das mais estimulantes realidades do mundo natural. Se a conexão é necessária para nos manter prosperando, a competição é necessária para nos manter batalhando. Assim como o ferro afia o ferro, um homem afia outro homem, escreveu o rei Salomão, terceiro monarca de Israel. O som do ferro afiando o ferro é tão sutil quanto o som de unhas arranhando um quadro de giz. O rei Salomão acreditava que a única maneira de extrair o melhor de si mesmo e dos outros é desafiando e provocando o atrito. Embora uma vida inteira de eternas gentilezas pareça mais confortável e pacífica, uma vida rodeada de relacionamentos complacentes é uma vida infrutífera. Um desafio não precisa envolver sangue, suor e lágrimas. Numa campanha nas redes sociais em 2010, a Coca-Cola lançou um desafio aos consumidores, o de não sorrir. A empresa instalou uma máquina de vendas especial num campus de faculdade. A máquina não liberava apenas refrigerantes. Surpreendia os estudantes com coisas que iam desde garrafas de Coca-Cola grátis a um buquê de flores, uma pizza ou um sanduíche de quase 2 metros. Câmeras gravavam tudo e os resultados eram transmitidos pelo YouTube. A alegria e a surpresa dos estudantes recebendo os brindes, alguns comemorando, outros se abraçando, todos sorrindo e caindo na gargalhada, também provocou sorrisos no rosto de cerca de 10 milhões de pessoas que assistiram aos vídeos. O desafio era não sorrir, portanto o resultado do desafio foram milhões de fracassos. Exatamente o que a Coca-Cola esperava. Um dos fatores que mais impulsionaram a internet no começo foi a competição ferrenha entre a Microsoft e a AOL, America Online. Já totalmente esquecida nesta era de Apple e Google, a batalha AOL versus Microsoft acelerou a disponibilização de serviços de ponta. Ambas as empresas sonhavam com o dia em que os clientes fariam a maioria de suas transações, obteriam a maior parte de suas informações e viveriam um bom tempo de suas vidas online, ok? Na próxima aula eu vou continuar a parte 2 do capítulo 10 e vou falar mais um pouquinho sobre a Microsoft e a AOL, tá? Vou cortar a história deles pela metade, mas só para vocês ficarem com aquela ansiedade saudável e voltarem amanhã na próxima aula. A verdade é essa. Vamos lá, vamos conversar sobre tudo isso aqui, porque foi entregue ouro pra gente aqui agora, né? Principalmente para mim, quando eu li a primeira vez, porque eu era uma dessas adeptas de pensar que competição é uma coisa ruim, tá? Então, olha só, como a minha mente
abriu e como a de vocês também pode abrir. O capítulo 10, gente, ele já começa trazendo 2 dos maiores nomes da história da NBA, né? Que é a Liga de Basquete Americana. O Larry Bird e o Magic Johnson. Então, assim, 2 jogadores extraordinários, 2 talentos excepcionais, que durante boa parte de suas carreiras foram 2 grandes rivais, né? O Magic venceu o Larry e o Larry também venceu o Magic. Então, eles competiam, né? Eles disputavam, eles queriam ganhar. Só que o livro deixa claro que tinha uma coisa ainda mais importante por trás dessa competição, era o respeito, né? Então, a primeira lição que o livro está te ensinando hoje com a história do Magic e do Larry é que uma competição saudável, ela não precisa destruir a relação, tá? Ela pode, muito pelo contrário, elevar os 2 lados. Então, já temos um bingo de milhões aí no primeiro bingo do dia. Segundo, né? Porque antes mesmo de começar o livro, eu já soltei um bingo para vocês, tá? Então, vamos lá, guardem esse bingo, tá? Então, o Larry e o Magic, eles fizeram parte de uma das grandes rivalidades do basquete, né? E justamente por serem tão bons, um acabava obrigando o outro a treinar cada vez mais para se superar, para não perder para ele. Então, eles não estavam apenas tentando derrotar um adversário. Eles estavam sendo constantemente desafiados a descobrir até onde eles iam conseguir chegar para superar um adversário muito bom. Entendem a diferença, né? E assim estava indo até que aconteceu o inesperado, infelizmente, né? No ano de 1991, o Magic Johnson precisou abandonar o basquete porque ele descobriu que tinha contraído o vírus HIV. E aí, naquele momento, o Larry se deu conta de que o rival dele virou um amigo, né? E que ele tinha desempenhado um papel tão fundamental na pessoa que ele era, no jogador que ele tinha se tornado, que ele perdeu a vontade de jogar, porque não tinha mais aquele rival. Então, qual é a mensagem que o livro te passa, né, ainda com a história dos 2? É de que, às vezes, você só vai reconhecer o valor de quem te desafia quando você percebeu o quanto você cresceu por causa desse desafio dessa pessoa. Isso é um bingo também grande para vocês, tá? Meses depois, gente, durante a cerimônia da aposentadoria do Magic, ele agradeceu pessoalmente ao Larry, né? Ele reconheceu que o Larry extraiu o melhor dele. Você já pensou nisso? O Magic não chegou lá e falou obrigado por competir comigo, né? Não. Ele reconheceu uma coisa muito maior. A presença do Larry ajudou a levar o Magic ao topo. E isso, gente, muda completamente a visão que você tem que ter sobre a competição, né? Muita gente enxerga a competição como algo negativo. Eu era assim. Eu era uma dessas pessoas, né? Como se o sucesso da outra pessoa diminuísse o seu. Mas o livro, ele traz outra perspectiva. Então, qual é essa perspectiva que o livro está te ensinando hoje? De que quando você encontra alguém que eleva o padrão, você tem a oportunidade de elevar o seu também. Olha que bingo, né? Ele não está te diminuindo, ele está te dando uma oportunidade de se superar. Ele está te motivando, ok? Imagina uma pessoa do seu lado que sempre entrega mais que você, que sempre se prepara melhor, que sempre trabalha com mais disciplina, que nunca se acomoda. Essa pessoa, ela está provocando um desconforto em você. Só que esse desconforto não precisa ser necessariamente um problema na sua vida. Esse desconforto pode ser um convite para você. Um convite para você crescer. Entenderam a diferença? É isso que o livro fala, né? E ele também traz uma ideia que é atribuída ao rei Salomão, da Bíblia, que fala que assim como o ferro afia o ferro, um homem afia outro homem. Então, assim, a ideia é muito simples, né? O atrito entre 2 pedaços de ferro produz um ferro afiado. Então, da mesma forma, uma relação que te desafia,
ela pode retirar de você capacidades que estão adormecidas e que talvez ficariam adormecidas em você a vida inteira. Porque você nunca foi desafiada, você nunca precisou mostrar essas capacidades para nada. Você nunca precisou usar elas. Entenderam? Ou seja, o livro está ensinando que o atrito certo, ele não destrói você, ele te aperfeiçoa. Olha o bingo aí. Ok? Só que isso não significa você viver cercada de gente agressiva, de crítica, de hostilidade. Não é isso, né? Não é disso que o livro está falando. O ponto é outro. O livro está querendo te dizer que uma vida completamente livre de desafios pode até parecer confortável para você, né? E durante muito tempo é mesmo, é muito bom. Se você já tiver conquistado praticamente tudo, né? Mas a obra, olha, que não acaba nunca. Deixa eu ficar aqui para não perder meu raciocínio enquanto eles trabalham, né? Bom, eu tô falando do conforto, né? Da vida confortável, livre de desafios, né? Tá, ok. Só que se ninguém questionar a sua escolha, né? Se ninguém questionar a sua capacidade, se ninguém questionar o seu padrão, você vai permanecer exatamente onde você está, né? E tem uma diferença enorme, gente, entre você estar em paz e você ser complacente, né? Qual é essa diferença que o livro está te ensinando? Meu pai do céu, deixa eu até beber uma água. Ele está te mostrando que nem todo desconforto é um sinal para você recuar, né? Alguns desconfortos, eles são sinais de que você vai crescer, se você reagir a eles. Vamos jogar para a sua própria vida para ficar mais fácil de você entender, né? Tem alguém que desperta a sua vontade de melhorar? Alguém que faz você pensar que você precisa elevar o seu nível por causa dessa pessoa? Talvez essa pessoa, gente, está fazendo exatamente o papel que o Larry e o Magic fizeram um para o outro, né? Talvez ela está mostrando, através simplesmente dela existir, que existe um nível acima do nível que você está. E isso pode ser extremamente valioso para você, né? Se você souber aproveitar. Porque o livro, ele também vai te apresentar uma ideia interessante de que esse desafio não precisa ser doloroso, ele pode ser divertido. Ele pode despertar a sua curiosidade, né? Ele pode provocar em você uma reação positiva. E aí o livro fala do exemplo da campanha da Coca-Cola, certo? A Coca-Cola criou uma máquina de vendas, né, diferente, botou numa universidade e o desafio era simples e básico. Você não pode sorrir. Só que a máquina, ela surpreendia os estudantes, né? Dava Coca-Cola grátis, dava flores, dava pizza, sanduíches gigantescos, né? E as câmeras da máquina registravam as reações das pessoas. O resultado foi que elas não conseguiram cumprir o desafio. Elas sorriam, elas gargalhavam, elas comemoravam, elas se abraçavam, né? Por que o livro está falando sobre o exemplo da Coca-Cola? Porque ele está te ensinando que o desafio, ele funciona, porque ele está te despertando uma resposta. Olha só, você pensou nisso? Ele está convidando a pessoa para participar, em vez de apenas ser um observador, em vez de apenas assistir. Ele vai participar. Olha isso, é um bingo, né? E assim, tem uma ironia maravilhosa nisso. Por quê? Porque o objetivo era não sorrir. Não era isso? Então o resultado foram milhões de pessoas sorrindo, então a campanha transformou um simples desafio numa experiência, né? E essa experiência foi compartilhada pela internet, milhões de pessoas assistiram, e isso vem para te mostrar que você desafiar alguém não significa necessariamente que você tem que exercer pressão em cima dessa pessoa, né? O negativo, não. Significa que você está despertando essa pessoa, né? Você está criando uma oportunidade para a pessoa agir, para a pessoa experimentar algo novo.
e acabar descobrindo uma coisa nova que ela nem sabia sobre ela mesma, certo? Essa é a mensagem do livro, né? Que um bom desafio, ele não te humilha, ok? O bom desafio, ele te desperta. Bingo, ok? E aí, a partir do capítulo 10 também vai falar sobre a competição da Microsoft e da AOL, né? Que eram duas mega empresas disputando espaço numa internet que ainda estava meio que se formando, né? Então, essa competição ajudou muito a acelerar novos serviços que foram criados por elas. Porque cada empresa queria chegar mais longe do que a outra, né? Cada uma queria conquistar mais usuários que a outra. E essa disputa contribuiu muito, porque ela acelerou muito o desenvolvimento da internet. Você percebe? Tem um padrão aí, né? A gente tem o Larry e o Magic Johnson, a gente tem a Coca-Cola e os consumidores, a gente tem a Microsoft e tem a AOL. O que tem em comum em todos esses casos? É o desafio, né? Que gera um movimento. Olha que legal. Então, essa é a mensagem do capítulo, né? Que quando existe um padrão para você superar, surge uma razão em você para você sair da acomodação. Olha que bingo legal, demais, né? Ainda não entendi exatamente. Ok, vou trazer para a sua vida agora. Talvez você esteja numa situação que você está esperando uma motivação para fazer algo, né? Talvez não. Talvez o que esteja faltando na sua vida não seja motivação. Você acha que é, mas talvez não. Talvez seja um desafio que está te faltando. Talvez seja uma meta que realmente te provoque. Sabe quando a pessoa te afronta? Você fala, agora eu vou provar para ela que eu sei, que eu faço, que eu aconteço. É isso, né? Talvez esteja faltando uma pessoa que desperte em você a sua competitividade. Saudável, tá? Né? Talvez você precise estar desenvolvendo um padrão novo que te faça pensar que você consegue chegar mais longe. Certo? Porque quando está tudo muito confortável na sua vida, é muito fácil você permanecer do jeito que você está. É lógico, até eu quero. Mas eu não estou falando com isso, eu não estou falando que você precisa transformar a sua vida numa guerra, ok? Eu estou falando apenas que você precisa encontrar alguma coisa que faça você querer crescer, evoluir, ser além, ok? E é isso que o livro também quer, né? Então ele está te ensinando que a competição mais poderosa não é contra ninguém, é contra a sua versão que está acomodada. Olha, o bingo de milhões da aula tá aí, ok? Né? Essa reflexão é muito importante, tá, gente? Para vocês pensarem, né? Quer ver? Quando tem alguém na sua frente, você sente o quê? Inveja ou inspiração da pessoa? É diferente, né? Quando alguém faz alguma coisa melhor que você diminui essa pessoa? Ou você pergunta o que você pode aprender com ela? Outra, quer ver muito boa? Quando alguém está estabelecendo um padrão elevado, você se sente ameaçada ou você se sente desafiada? E essa é ótima de você responder, né? E o que você responder vai revelar muito sobre a relação que você tem com o crescimento, certo? Porque uma pessoa que é verdadeiramente comprometida com a sua evolução, ela não precisa desejar que os outros diminuam para ela crescer, né? Porque ela já aprendeu a usar o sucesso dos outros como uma referência, uma inspiração, ok? É sobre isso o livro, né? É sobre você não precisar derrubar quem está na sua frente. Você pode usar essa pessoa para você descobrir até onde você também consegue chegar. Se ele conseguiu, eu também consigo. É isso, é sobre isso. Ok? Bingo? Muitos bingos, né? Agora eu quero que você reflita comigo aqui numas perguntinhas que eu vou te fazer, papum. Tá? Eu vou perguntando, você vai respondendo mentalmente aí. Quem que hoje desperta o seu desejo de crescer?
Tem alguém que você considera um rival, mas que elevou o seu padrão? Você transforma a comparação em inveja ou você transforma a comparação em aprendizado? Em que área da sua vida que você está confortável demais? Qual o desafio que pode fazer você sair dessa acomodação? Você está cercada de pessoas que estimulam o seu crescimento? Que padrão mais elevado que você poderia estabelecer para a sua vida? Tudo isso que eu pergunto na lata, assim, é para criar consciência em você. É para te despertar a consciência. É para você ir respondendo e uma hora a sua ficha cai e você fala, nossa, e eu tô agindo exatamente da forma contrária que eu deveria. É exatamente a criação dessa consciência que eu desenvolvo com você na cartilha Mente de Ouro, tá? Vou beber uma aguinha, tá, gente? Enquanto eles tumultuam a aula com a obra. Fácil não, tá? Bom, a mentalidade que eu quero desenvolver com você na cartilha Mente de Ouro é para você ser próspera, mas não para você fugir dos desafios, né? É para você aprender a transformar esses desafios em combustível para você evoluir. Então, comigo você aprende na cartilha a fortalecer mentalidade, desenvolver inteligência emocional, né? Você aprende a olhar para aquelas situações desconfortáveis da sua vida com consciência e tirar o melhor delas. Você também vai aprender a reconhecer aqueles padrões que têm que ser elevados na sua vida, né? Para você sair do automático e para você transformar mesmo o conhecimento que você vai ter em atitude prática, ok? Porque o crescimento da sua vida não vai acontecer se tudo na sua vida permanecer igual, tá? Ele vai acontecer quando você aceitar ser provocada a se tornar uma pessoa melhor. E além da cartilha, você ainda recebe um bônus, que é o Cofre Dourado da Prosperidade, que eu adoro, com exercícios práticos bem curtinhos para você todo dia fortalecer essa nova mentalidade de expansão que você está aprendendo a ter aqui comigo. Eu chamo de o tijolinho do dia, né? Para você ir lá colocar na construção do seu sonho. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, porque é um conteúdo feito à base de muito conhecimento, muito estudo que eu fiz, e onde eu resumi o miolinho do miolinho, o coração de tudo. Então ficou muito prático, muito curtinho, resumido, para você colocar em prática, ok? Ficou muito bom o conteúdo. E foi feito com muito carinho, gente, que eu acho que é o principal, você percebe isso no material, tá? Bom, agora eu quero que você escreva aqui nos comentários quem que é a pessoa que mais te desafia a ser melhor na sua vida. Quem é essa pessoa? Pensa aí, porque é fácil de lembrar. Principalmente quando a gente considera ela um rival. Ok? Bom, antes de eu encerrar a aula, eu vou deixar o desafio da Mente de Ouro. Hoje tá bom o negócio aqui, hein? Vou deixar o desafio da Mente de Ouro, porque não adianta eu te dar todo esse conhecimento aqui se você não colocar ele em prática, né? Então tá na hora de gerar a ferramenta de transformação. Tá na hora de eu te entregar o tijolinho do dia, ok? Então pega ele e leva na sua construção do seu sonho e coloca ele lá. De que forma? Você vai escolher uma área da sua vida hoje em que você percebe que você tá acomodada. Todo mundo tem, gente, essa área, tá? Pode ser no trabalho, no estudo, na sua comunicação, na sua disciplina, qualquer área que faça sentido para você, ok? Eu quero que você estabeleça um desafio simples para os próximos dias, tá? Mas tem que ser algo que vai exigir de você um nível maior de esforço do que o que você já faz habitualmente. Mas não precisa ser um nível de esforço enorme. Precisa apenas ser suficiente para provocar uma mudança em você, um crescimento, né? E aí, durante esses dias, que você que vai decidir quantos são, eu quero que você observe se você vai reclamar do desafio
ou se você vai descobrir que esse desafio veio justamente mostrar para você uma capacidade sua que você nem tinha explorado ainda, talvez por nem saber que você tinha, ok? Depois, claro, você vai voltar aqui nos comentários, vai contar pra gente o que aconteceu. Você vai descobrir fazendo isso que o desafio que você estava tentando evitar é exatamente o que vai revelar uma versão de você mais forte, melhor, ok? Bom, então você já sabe, né? Aqui é assim, porque aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real, tá? E hoje, começando o capítulo 10, você aprendeu que nem toda competição tem que ser uma ameaça para você, ok? Eles não são vilões, né? Algumas rivalidades vêm para te tornar uma pessoa melhor. O Larry e o Magic te mostraram isso de uma maneira extraordinária, porque eles competiram, eles se enfrentaram, eles queriam vencer, mas eles se respeitavam. E no fim, eles reconheceram, né, que um ajudou o outro a chegar cada vez mais longe. Se eles não tivessem um ao outro, eles não teriam chegado tão longe, porque eles não teriam a quem vencer, ok? E também tem a história da Coca-Cola, né? Que já mostrou o outro lado de um desafio. Ela fez uma simples provocação e transformou isso numa ação comum, né? Numa experiência que gerou milhões de sorrisos. E também teve o exemplo da disputa da Microsoft e da AOL, que mostrou como que a competição pode acelerar o seu desenvolvimento, certo? Então tudo isso, gente, aponta para uma mesma transformação. Qual é? É a de que você não precisa fugir de tudo que te provoca. Às vezes você tem que aprender a usar essa provocação e não responder essa provocação. Entendem a diferença? Então, quando alguém estiver fazendo você querer desistir, eu quero que você se questione. Gente, e se essa pessoa estiver demonstrando para você o próximo nível que você consegue alcançar, né? Então, quando uma situação vier para tirar você da sua zona de conforto, eu quero que você se pergunte qual capacidade que essa experiência está tentando despertar em você, certo? Porque talvez, gente, o crescimento que você tanto procura, ele não está escondido em você ter cada vez mais conforto, né? Talvez seja o contrário, talvez ele esteja escondido num desafio. É paradoxal, né? Mas é verdade, né? O desafio certo, ele não te diminui, ele revela as coisas grandiosas que você é capaz, ok? E aí, quando você aprender a enxergar dessa forma, você vai parar de ficar se perguntando o porquê que isso está acontecendo com você, né? Tantas vezes a gente já ouviu essa frase. Você vai mudar a questão, você vai começar a se perguntar o que isso que está acontecendo com você pode despertar na sua vida. Porque é aí que o desafio deixou de ser um obstáculo para você, uma ameaça. E a partir desse momento ele começou a se transformar numa oportunidade. Resumindo em uma frase, é você deixar de falar o famoso porquê comigo, né, para Deus e começar a perguntar para que comigo? Para quê? Para que eu tô passando por isso? É para melhorar em quê? Porque eu vou melhorar. Ok? Entenderam? É isso, gente. Né? Maravilhoso, é ouro, né? Bom, então a aula de hoje, ela termina aqui, mas a transformação que ela gerou na sua vida, ela vai continuar, eu tenho certeza. Eu espero você na próxima aula. Tem aula nova todos os dias no canal às 7 horas da manhã. Não perde, assiste a aula, pega o tijolinho do dia, vai lá na construção do seu sonho, tá? Para você construir ele sem doer. Quando você perceber, metade dele já tá de pé, ok? E te lembrando sempre de que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. E é para isso que eu tô aqui, para ler essa página para você. Ok? Um beijo grande no coração de vocês.